E aí, turma? Tudo bem, galera do nono ano? Bom, nesse encontro aqui de hoje, a gente vai falar sobre funções inorgânicas em ciências, tá bom? São os dois últimos capítulos do livro 2 de ciências, tá? Capítulos 13 e 14. Todos dois vão falar sobre tipos de funções inorgânicas. Bom, as funções inorgânicas, né? São grupos de substâncias que apresentam características comuns. Substâncias que, quando dissolvidas em água, formam íons, tá bom? No caso dos ácidos, elas vão formar cátions, ou seja, hidrogênios liberados na forma de H+, serão cátions. O hidrogênio ele é um elemento negativo, né? Um elemento negativo, só que quando ele é colocado na água, ele se dissocia, né? E forma o H+, ele se transforma em cátion, tá? Então, essa dissociação dele com relação à quantidade de elétrons, ele vai perdendo esses elétrons e vai agregando carga positiva. Então, esse fenômeno é chamado de ionização. Ele acaba trocando elétrons com outro elemento, e aí doa os que ele tem e recebe, ou melhor, não recebe, fica com carga positiva, tá bom? Bom, as principais funções inorgânicas são os ácidos, bases, sais e óxidos. Então, aqui os ácidos, como eu falei para vocês, vão liberar cátions, íons cátion, H+ na água. Lembrando que o hidrogênio é negativo, quando colocado na água, ele sofre uma ionização, liberando, então, partículas negativas e agregando partículas positivas, tá? Então, aqui eu tenho exemplos para vocês de um composto, olha aqui, ó, que ao ser colocado na água, ele vai sofrer essa dissociação, olha aqui, ó, vai se transformar duas moléculas de hidrogênio e mais um outro composto, tá bom? Sempre, olha aqui, ó, nesse caso, com o oxigênio no final, tá? Então, são características dos ácidos, reagem com metais, reagem com compostos de carbono, ou seja, eles podem ter tanto um metal quanto um carbono na sua composição. E aqui nós temos os principais ácidos: ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido carbônico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico e o acético. Agora, vocês repararam que todos os ácidos, eles têm na formação do seu composto o hidrogênio na frente? Olha aqui, ó, né? Bom, ele faz uma ligação iônica. Tá? Então, por isso, o cátion, ele sempre vem na frente do composto. Lembra que a gente viu isso na ligação iônica? Então, os cátions, eles sempre vêm na frente, tá? Por isso, o hidrogênio fica aqui na frente do composto. Então, toda vez que você tiver um composto com H de início, você tem um ácido, tá bom? Bom, outro tipo de função inorgânica. Deixa eu tentar passar aqui, só um instantinho. Olha, outro tipo de função inorgânica são as bases. Lembrando a vocês que essa aula aqui do YouTube, tá? É uma revisão do que nós aprendemos ontem, na nossa aula online, tá bom? Então, aqui, olha, as bases, né? São todas as substâncias que, quando dissolvidas em água, liberam ânions. Então, olha só, os ácidos liberam cátions positivos, né? Aqui eles vão liberar ânions. Olha aqui, ó, o composto OH-, que é chamado de hidroxila, tá? Esse composto vai ser formado por uma dissociação, assim como os ácidos, tá? Então, aqui no caso, eles vão formar a hidroxila, que é o OH. Esse OH agora vai aparecer no final do composto. Lá no ácido era a letra H no início. No caso da base vai ser o OH no final, tá? Então aqui, ó, em água eles vão liberar
o metal, tá bom? E o OH, que é o composto chamado de hidroxila, tá bom? Aqui, ó, são formados por um metal e uma ou mais hidroxilas, que são esses OHs aqui, exceto o hidróxido de amônia, que não possui metal na composição. Neutralizam os ácidos, essa é a função das bases, e as principais bases são hidróxido de magnésio, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, tá bom? Essas são as principais bases. Então, elas têm a função de neutralizar os ácidos e elas são sempre formadas por um metal e uma ou mais hidroxilas, que são esses compostos de OH aqui, beleza? Bom, nós temos também os indicadores de ácido-base. Quando é um ácido, quando é um base ou quando é uma substância neutra. Né? Como é que nós vamos saber? Nós temos aqui essa escala, a tabelinha do pH. Olha, as substâncias que revelam a presença de íons livres em uma solução são conhecidas como indicadores. Então, tanto o ácido quanto a base, eles são indicadores. Tá? Por quê? Porque eles vão sofrer mudanças de cor também. Então, há variações de cores na concentração dos cátions e dos ânions. Olha só. Os principais indicadores, fenolftaleína, reage com o meio básico, ou seja, ele vai produzir coloração no meio básico. Papel de tornassol vai produzir coloração no meio ácido. Azul de bromotimol, em qualquer um dos meios ele vai produzir coloração, sendo que no ácido vai ficar mais para o lado do amarelo e no básico azul. E o extrato de repolho roxo é o repolho que você compra no sacolão, na feira, né? Quando você bate esse repolho com água no liquidificador, ele se torna uma solução ou um extrato de repolho roxo. E ele pode ser, sim, utilizado como um indicador de ácido base, tá? Em meio ácido, essa solução vai se tornar vermelha e em meio básico vai se tornar verde. Bom, aqui, olha, nessa escala do pH, do 1 até o 6, a gente tem meio ácido. Do 8 até o 14, a gente tem o meio alcalino ou básico, tá? E aqui no meio, 7, é valor neutro, tá bom? O neutro significa que não é nem ácido e nem básico, tá? Bom, continuando. A gente também viu ontem que outro tipo de função inorgânica são os sais. Toda substância que dissolvida na água produz um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Isso significa que nós vamos ter que juntar. É sempre a união. O sal, ele é sempre a união de um ácido e uma base. São os dois juntos. Sendo que quando eles se juntam, né, ocorre a perda do cátion, olha aqui, ó, do H+, e do ânion, que é o OH-. Então, essas substâncias, esses elementos aqui, olha, que estão com coloração vermelha e azul, eles vão sair, eles vão sumir. E aí vai ficar simplesmente as substâncias restantes. Só que, juntamente com o ácido aqui, nós temos um ânion, tá? Então, aqui, como o H vai ser um cátion, o NO vai ser um ânion. Aqui, ó, do lado da hidroxila, da base, como o OH é um ânion, o Na vai ser um cátion, tá? Então, sempre nas ligações iônicas, os sais também são ligações iônicas, assim como os ácidos, tá? Então, sempre nas ligações iônicas, nós temos um cátion associado a um ânion. Tá? Então, aqui, como está saindo o ânion desse composto da base e o cátion desse composto do ácido, a formação do composto iônico, olha aqui, ó, vai ficar cátion e ânion. Então, aqui o Na é um cátion, porque está acompanhando um ânion, ele vem na frente. O NO3 é um ânion, que está acompanhando um cátion, que era o H, ele vem no final. Tá? Sempre o cátion na frente. Então, aqui eu tenho uma formação de um composto iônico
e também de um sal. Por quê? Porque eu eliminei o ácido e a base desses compostos aqui que deram origem ao sal. Bom, principais características são formados por reação de neutralização, como eu falei para vocês. Uma mistura de ácidos e bases, tá? Essas misturas aqui, pessoal, tá? Dos ácidos e das bases, não vão originar somente esses compostos, não. Eles sempre originam esse composto mais a água. Sempre, tá? Isso é uma regra. Agora, após evaporada essa água, aí sim eles obterão somente o sal, tá bom? Então, sempre vai vir o sal acompanhado da água na formação desses sais aqui inorgânicos, tá bom? O nome do sal, então, ele é determinado da seguinte forma. Nome do ânion, mais o D, depois nome do cátion, tá? Sempre do final para o começo. Lembra que eu ensinei isso para vocês? Então, aqui no caso, né, do sal, eu vou ter, olha só, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, né? Um ácido e uma base. Ele vai formar o NaCl. Como é que eu vou dizer o nome desse composto? Do final para o começo. Cloreto de sódio. Aqui embaixo, olha, KNO2. Eu vou ter nitreto de potássio, tá? Esse nome aqui tá nitrito, mas na verdade é um nitreto de potássio. E aqui no final eu vou ter ortofosfato de cálcio, tá? Ou difosfato de cálcio. Por que que é difosfato de cálcio? Porque olha aqui, ó, tem duas moléculas do composto do fosfato, então é um difosfato de cálcio. Também pode ser tratado dessa forma. Agora, observa que todos eles aqui, olha, liberam água juntamente com eles, tá? Então, aqui, ó, para ficar mais fácil, quando o sal, ou melhor, quando o ácido do sal, ele começa com hídrico, na verdade, na formação do sal, ele vai ter o sufixo eto. Quando o ácido termina com oso, ele vai ter na formação do sal o sufixo ito. E quando o ácido termina com ico, ele vai ter na formação do ácido ato, tá? Então, isso aqui é uma regra para a designação dos nomes de sais, tá bom? Então, aqui eu tenho cloreto de potássio, brometo de prata, sulfato de zinco, carbonato de cálcio, tá? Fosfato de alumínio, iodeto de sódio e cianeto de lítio. Bom, outra característica, ou melhor, outra função inorgânica são os óxidos. Olha aqui, ó, tá? O nome já diz, óxido vem de quem? Vem de que elemento? Oxigênio, né? Então significa que são compostos formados pelo menos um dos elementos obrigatoriamente tem que ser o oxigênio, tá? E esse oxigênio, ele tem que ser mais eletronegativo do que qualquer outra substância, porque senão ele não faz a ligação, tá bom? Então aqui, olha, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o sódio, que é positivo, que é um cátion, tá? Do que o cálcio, do que o potássio, do que o níquel, tá bom? Então, eu vou ter aqui na formação óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de potássio, óxido de níquel. Por que eu tenho óxido? Porque o último elemento é o oxigênio, formação de óxido, tá bom? Então, vocês já sabem que para a gente formar um composto, a gente precisa ler de trás para frente esse composto, tá bom? E aqui, olha, eu tenho vários tipos de óxidos. Eu tenho o óxido básico, que é justamente formado o oxigênio mais elementos do grupo 1 e 2 da tabela. Vão ser básicos, sempre. Os ácidos, ou seja, vão formar bases com oxigênio. Os ácidos vão formar ácidos com oxigênio, todos os ametais. Os neutros, eles são formados por 3 ametais só, tá? Que é o nitrogênio, carbono, tá? E os anfóteros, que todo o resto.
tá bom? Voltando aqui, pessoal. Nas características, eles podem reagir com qualquer elemento, exceto gases nobres, e elementos com eletronegatividade maior, como o flúor. Então, o oxigênio pode reagir com qualquer um, exceto gases nobres, e esses elementos, no caso, igual ao flúor. Os óxidos ácidos geralmente produzem mais de uma molécula de oxigênio no composto final. Olha aqui, ó, todos os óxidos ácidos. Olha aqui, ó, tenho numeração de moléculas maior do que 1. Então, eu tenho 3 aqui, 2, pode ser 5, 4, 9, 10, enfim. Ele vai ter uma numeração maior do que 1. E os básicos sempre vão ter um só no final. Então, é bem fácil de identificar. Aqui, olha, nessa imagem que eu coloquei aqui em cima, todos eles são básicos. Olha só, porque nenhum deles tem moléculas acima de 1, tá bom? Então, é bem fácil de vocês conseguirem gravar o que é um óxido ácido, o que é um óxido básico, tá? Bom, esse foi o resumo da aula que nós tivemos ontem. Espero que vocês tenham gostado, tirado qualquer resquício de dúvida que tenha ficado, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima.